Vamos começar então, né? A aula de hoje a gente vai falar sobre doenças. Anote aí, o nome da aula é Em Cristo Somos Curados. Agora eu vou pensar que vocês façam silêncio, tá bom? Senão vai ficar confundindo os áudios. Então façam silêncio aí e só perguntem se realmente tiver uma pergunta bem coerente. Show? Vamos começar? Vamos lá. Em Cristo Somos Curados. Bem, a gente vai falar nessa aula a respeito de doenças. A gente está vendo aí, estamos vivendo, na verdade, uma doença que até então era desconhecida, mas que já existe aí cerca de 19 delas, né? Esse aí é o Covid-19. Então existem mais 19 disso. Só que a maioria já tem cura, já tem remédio. Mas a outra parte ainda não tem nenhuma cura, né? Que é justamente a Covid-19. Então, olha só, o que são doenças? Se a gente for pensar, não é para você responder não, mas pensa comigo, o que são doenças? Se a gente for pensar pela área da ciência, a gente vai entender que são ataques, né, de micro-organismo ao nosso corpo. E esses ataques, eles desenvolvem alguns, eles limitam a nossa vida, eles limitam a funcionalidade das nossas células, ok? Se a gente for pensar biologicamente, cientificamente, nós vamos entender então que doenças são ataques de micro-organismo, né? Vermes, vírus, bactérias, tudo isso é motivo, é causa de doença. Mas veja bem, não existe só essas causas de doenças. Se a gente for pensar, existem uma série de doenças que nos acometem, que não são ocasionadas por micro-organismo, né? Que são ocasionadas por outras coisas. E uma dessas coisas, uma dessas causas é espiritual. Se a gente for pensar, será que a Covid-19, né, todo mundo está conversando a respeito disso, mas aí vocês podem refletir comigo a respeito dessa doença específica, né? Vamos pensar assim, a Covid-19, ela é uma doença ocasionada por um vírus. Só que algumas pessoas, algumas entidades aí religiosas, elas falam que na verdade é uma peste, né? Que é algo vindo da parte de Deus para castigar o homem. Assim, algumas pessoas falam, né? Por outro lado, na verdade, que é do diabo, é uma doença demoníaca e tal, que está ceifando nossas vidas, e etc e tal. Então tem vários posicionamentos, tem vários argumentos, né? De por que a Covid-19 existe e de onde que ela veio. Se a gente for pesquisar cientificamente, veio de um animalzinho, né? Que lá os chineses contraíram, né? E chegou até a gente. Mas isso foi mandado por Deus ou foi mandado pelo diabo? São especulações, né? Que a gente vai ficar perguntando, a gente vai ficar se perguntando e dizendo, não, isso aí é uma praga do Egito, isso aí é algo ruim e tudo mais. Mas olha só, observa. Quem tá falando? Eu não tô entendendo. Alguém tá falando? Tá, vamos evitar falar, tá bom? Quando vocês forem falar, pra dar um argumento aí bem legal, tá bom? Show? Porque o áudio de você chega até mim. Aí atrapalha o vídeo que eu tô fazendo também, tá? Então, fica caladinho aí. Depois a gente conversa direitinho. No final, eu abro para as perguntas de vocês. Show? Então, vamos lá, voltando. Então, as doenças, elas têm causas. Elas têm motivo, né? E boa parte delas está ligada justamente àquilo que a ciência fala. A ataque de micro-organismos, bactérias, né? Vírus ao nosso organismo, às nossas células. Mas nem todas elas são causadas por micro-organismos, gente. Então eu quero que vocês escrevam aí quatro causas de enfermidade. 4 causas de enfermidade. Nós estamos falando de 4 causas de enfermidade no corpo, tá? Aqui nós não vamos falar de problemas na alma, aqui nós não estamos falando de problemas psicológicos, tá? A aula de hoje é relacionada apenas e exclusivamente
há doenças físicas, há doenças no nosso corpo. Show? A próxima aula que vai falar sobre doenças na nossa alma. Essa aqui só é doenças no corpo. Anotou aí? 4 motivos, 4 causas de enfermidade. Beleza. A primeira causa, você vai colocar aí, é pecado. Primeira causa, pecado. A referência bíblica para pecado tá lá em Tiago. Anota aí, eu vou falar bem devagarzinho. Tiago 5, 14, 16. Tiago 5, 14, 16. Ok? Do 14 ao 16. Vamos abrir lá? Abra aí a sua Bíblia, em nome de Jesus, lá em Tiago. Vou abrir aqui. Depois de Hebreus, o livro de Tiago. 5. Tiago 5, 14 e 16. Alguém tá fazendo muito barulho nesse áudio aqui. Vamos lá? Deixa eu ver. É uma mulher que tá falando, não sei quem é. Mas vamos lá, voltemos aqui. Tiago 5, 14 e 16 fala assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então observa só, o texto de Tiago está falando sobre o remédio para uma doença que foi ocasionada por um pecado, né? E junto com essa doença que foi ocasionada pelo pecado, ele já recomenda a cura. Ele já diz, ó, se vocês confessarem os seus pecados, vocês vão receber cura. Então vejam, essa doença aqui específica que o Tiago está falando é uma doença ocasionada pelo pecado. Alguém pecou e ficou doente e não consegue resolver com remédio nenhum. A pessoa toma remédio para dor de cabeça, a pessoa toma remédio para dor nos rins, a pessoa, sabe, ela vive com dor na costa e ela não sabe de onde que vem essas coisas. Só pode ter vindo do pecado, né? As doenças espirituais, gente, os problemas espirituais nossos, eles atingem o nosso corpo, entendeu? Porque nós somos espírito, alma e corpo. Se somos espírito, alma e corpo, então somos um só, dividido ou tripartido em 3 coisas. Então, o que acontece? Se o meu espírito ele está afligido por um pecado, quem vai sentir é minha alma e meu corpo. Ok? Então, o corpo sente uma enfermidade vinda como decorrência do pecado. Então, vejam, se eu errar, o meu corpo vai padecer. Por exemplo, as doenças sexualmente transmissíveis. Elas são doenças originárias por bactérias, por vírus? São, com certeza. Mas qual foi a causa primeira? Foi as relações sexuais com várias pessoas, né? Então isso veio de quê? Isso veio de um pecado. Eu vou desligar o áudio de vocês porque eu não tô conseguindo dar aula direito, tá? Tá interrompendo muito. Tudo bem? Mas já a gente volta. Peraí. Eu acho que é alguém que tá falando perto de vocês, que não tá dando pra... Eu acho que é a dona Sara, que tá com alguém conversando aí perto. Tá, vou só desligar o áudio de vocês aqui rapidinho. Só consegui entrar agora. Tá bom, beleza. Deixa eu só desativar o som de vocês pra vocês me ouvirem. Show? Vamos lá. Agora vocês vão ter que fazer assim, ó. Pra vocês me dizerem que vocês estão me ouvindo, façam assim, ó. Vocês estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Bora ver. Cadê? Tá me ouvindo aí? Show. Então eu desliguei todos os áudios, que é justamente pra vocês me ouvirem, pra gente fazer o vídeo ficar legal aqui também.
tá? Então vamos lá. Há doenças que são causadas pela primeira causa, que é a causa do pecado. Se eu peco, o meu corpo vai sofrer. Ponto. Aí eu falei do exemplo das doenças sexualmente transmissíveis, que são ocasionadas por ataques de micro-organismos. Mas eles têm uma causa anterior, que é a causa do pecado. Eu lembro que teve uma vez, eu sempre falo isso nas aulas, mas teve uma vez que eu tava em pecado. Eu lembro que eu estava em pecado e eu estava com muita dor na costa. Gente, eu não sou de sentir dor na costa, a não ser se eu faço muito exercício físico. Aí fica uma certa dor na costa. Mas antes disso, eu não sentia dor na costa. Aí eu comecei a sentir uma dor na costa e tudo mais e não resolvia. E eu me virava de lado e tentava ficar só de bruço, mas não resolvia. O que era? Aí eu fui dar uma estudada e tudo mais pra ver quais são os problemas na costa, né? E tem vários tipos, bico de papagaio, né? Em resumo, não era nada disso. Era pecado, né? E quando a gente tá em pecado, só se resolve confessando. E aí fui lá, confessei, eu lembro que foi até pra pastora, né? Pastora, eu confessei os pecados e tudo mais. Quando foi no outro dia, gente, depois de eu ter me arrependido, confessado meus pecados e tudo mais, rapidinho resolveu o problema. Ou seja, aquela enfermidade, aquele probleminha na minha costa, ela era ocasionada pelo meu pecado. Então vejam bem, pecado gera doenças. E se nós não confessarmos, como diz aqui em Tiago 5, do 14 ao 16, se nós não confessarmos, não tomarmos esse remédio, que é chamado confissão, a gente vai continuar no pecado e vamos continuar adoecidos por causa do pecado. Então, se porventura tiver como problema de pecado e vir também essas dores, é só se arrepender e confessar para alguém. Ok? A gente já viu isso numa aula, já disse para vocês, que nessa aula específica, eu falei para vocês que o pecado, ele é comum aos homens e diz para vocês que todo mundo poderia pecar. Mas nós, como crentes, nós não vivemos na prática do pecado. Nós erramos de vez em quando, nós nos acidentamos de vez em quando, mas quando nós entendemos que estamos em pecado, nós devemos nos arrepender, confessar, pedir perdão e não pecar mais. Essa aula é do primeiro módulo sobre pecado e perdão. Não sei se vocês lembram. Mas, então, aí nós temos o antídoto para o problema da doença ocasionada pelo pecado, que é a confissão. Amém? Então, anota aí. Você vai anotar direitinho lá, você vai colocar causas de enfermidade, aí você vai colocar a primeira causa, que é pecado. Aí você vai escrever lá de baixo remédio para essa causa. Você vai colocar confissão. Show? Faz bem bonitinho aí. Que aí a gente vai estar cobrando também na prova essas questões, tá bom? Então a primeira causa é pecado. Anota a segunda causa aí. Segunda causa de pecado, aliás, segunda causa de enfermidade, Deus. Anota aí. Deus. A referência que você vai anotar está em Atos, o livro de Atos, Novo Testamento. Se você puder, abra lá. Lembrando que nós estamos aqui numa aula especial, que é uma aula a respeito de doenças. E essa aula está sendo transmitida ao vivo aí para a turma da Escola de Líderes, por causa do isolamento social da Covid-19. Ok? Então, Atos 12, abre aí para a gente dar seguimento. Atos, capítulo 12, versículo 20 ao 23. Esse episódio é muito conhecido por nós todos, né? Por causa de uma música. Uma música cristã. Sobre ser comido por bicho, né? Vai ser comido de bicho, vai ser comido. Vocês devem conhecer essa música, é justamente desse episódio aí. Tá bom? Vamos ler então? Diz bem assim.
O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores da cidade de Tiro e de Sidom. Então, eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebiam vinham justamente do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava: é um Deus e não um homem que está falando. Vejam bem, aqui nesse episódio, os seguidores de Herodes estavam chamando ele de Deus, não um homem. Ele era o Deus, ele era o cara que estava falando. E aí diz bem assim, que no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes. Por que feriu Herodes? Porque ele aceitou a honra que só Deus merece. E então ele morreu comido por vermes, comido por bichos. Então vejam bem, vermes, bichos são micro-organismos, ok? Que é o que a ciência fala, que nos acomete pra gente ficar enfermo. Mas a causa primeira aí foi Deus. Por que foi Deus? Porque foi ele que mandou a enfermidade. Foi ele que disse, aceitou honra que só me pertence, então eu vou mandar aí os vermes para comer você. Porque toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração tem que ser dada a quem? A Deus. Então, vejam bem, Deus envia doença, gente. Cássia, mas por que ele envia doença? Deus não é um cara bom? Deus não é uma pessoa boa? Deus não cuida da gente? Sim, ele cuida da gente, sim, ele é um cara bom, sim, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é tudo isso que nós conhecemos, né? Ele é soberano, ele é eterno. Mas Deus não manda a enfermidade para nos testar. Algumas pessoas que falam, né? Eu tô no deserto, Deus me levou pro deserto e tá me testando, tá me forjando, que é pra eu ser mais paciente, que é pra eu ser mais longânimo, né? Que é a mesma coisa, paciente e longânimo. Que é pra eu ser mais esperto, mais atento. Deus está me testando. Não, gente. Deixa eu explicar pra vocês. A enfermidade vinda da parte de Deus, ela não é um teste pra gente. A enfermidade vindo da parte de Deus, ela só tem 2 objetivos. Anote aí os objetivos das enfermidades vindas de Deus. O primeiro motivo é glorificar o seu nome. Primeiro motivo, glorificar o seu nome. E segundo motivo é impedir... Tá, tô esperando. Primeiro motivo, já, Niquelinho, vamos lá. Primeiro motivo é glorificar o seu nome. Segundo motivo é impedir que o crente se desvie. Olha que legal. Deus é muito top, né, gente? É impedir que o crente se desvie. Então, a doença que é mandada por Deus, da parte de Deus, para nós, ela só tem um motivo de glorificar o nome dele. Só isso. E o segundo motivo é impedir que a gente se desvie. Não é para testar o nosso caráter, não é para forjar a nossa fé, não é para nada disso. É só para glorificar o nome dele. Então, tem doenças, por exemplo, eu já vi pessoas sendo curadas de câncer, já vi relatos de pessoas, né, que foram curadas de doenças muito terminais assim, e que justamente vieram a glorificar o nome de Deus. Que até os médicos diziam, não tem mais como resolver. A pessoa, ela tá... eu esqueci como é que fala a palavra. Eu não lembro qual foi a palavra, mas ela é desenganada, é a palavra isso. Ela está desenganada. A pessoa está desenganada. Mas aí ela ficava boa. E o médico dizia, eu não sei o que aconteceu. Me parece que foi um milagre. E aí toda a honra, toda a glória, todo o louvor vai para o nosso Deus. Então tem doenças vindas sim da parte de Deus,
mas todas elas são só para glorificar o nome dele e para impedir que o crente se desvie. Ok? Beleza? Cássia, então a gente pensa assim, então Jó, né, que é o livro da Bíblia aí, antes de Salmo, Jó, ele recebeu uma doença vindo de Deus ou não? A resposta, com certeza, você já deve estar imaginando. Não foi de Deus, não. Tá? De quem que veio a doença? Aí você vai colocar a terceira causa de enfermidade aí. Bote aí, terceira causa de enfermidade. Forças demoníacas. Forças demoníacas. Ou melhor, você pode colocar lá uma barra e colocar diabo. Né? Assim como Deus envia a doença, o diabo também não envia. Então você coloca lá. Você coloca forças demoníacas barra diabo, que vai estar certo também da mesma maneira. Então, olha, as doenças que foram mandadas por Jó, para Jó, elas não vieram de Deus. Elas vieram do diabo. Vocês lembram que logo lá no início da história de Jó, ali no capítulo 1, capítulo 2, vai contando que o diabo estava, né, perambulando a terra, né, e aí ele foi junto com os servos do Senhor, junto com os anjos, até a presença do Senhor. E aí, então, Deus viu que ele estava lá e disse assim, você viu? Você estava fazendo o que pela terra? Ah, eu estava perambulando. Você viu meu servo Jó? Você lembra desse episódio? Aí o diabo disse, sim, tudo mais, ele é abençoado, né? E Deus fala pra ele, ele é o cara, ele é muito bom, Jó é top das galáxias. Aí o diabo diz, claro que ele é bom, ele é próspero, ele tem um monte de filhos, ele é excelente. E Deus fala e diz pra ele, mas ele vai permanecer, mesmo que ele não tenha nada, ele vai permanecer fiel a mim. E aí vai lá o diabo e faz o quê? Mata todo mundo, né? Destrói todos os rebanhos de Jó. E no final das contas, o que aconteceu foi que o diabo volta até Deus e Deus permite o diabo tocar em Jó. Através de quê? Enfermidade. Então, observem bem, há doenças que vêm de Deus, há doenças que vêm ocasionadas pelos nossos pecados e há doenças que são da parte demoníaca, do diabo. Mas, Cássia, diz uma coisa, como é que eu vou saber se a doença veio de Deus ou veio do diabo? Né? A gente fica nesse questionamento. Como é que eu vou saber? É simples. A doença que é mandada pelo diabo geralmente é porque a pessoa deu brecha. Como assim? Olha, o diabo ele é ilegal, mas ele sempre age na legalidade. O diabo ele não vai entrar nas pessoas de uma forma forçada. Ele entra na pessoa pela brecha que a pessoa dá para ele. Você tá conseguindo me entender? Então o que acontece? Se eu tenho um pacto com o diabo, se eu participo de ocultismo, se eu faço alguma coisa assim demoníaca, é lógico que eu estou abrindo uma brecha. E se eu abro uma brecha, eu estou dando legalidade para o diabo entrar. Ok? Então note aí, o diabo é ilegal, mas ele age na legalidade. As brechas que nós damos permitem que o diabo venha nos acometer, venha nos encher de enfermidades. E aí, como ser curado, né? Como é que a gente é curado, então, pela doença que foi ocasionada pelo diabo, que a gente deu brecha? Como é que a gente faz para ser curado? Simples. Libertação. Não há nada que o sangue de Jesus não possa nos curar. Não há nada que a libertação bem feita e executada no nosso interior pelo sangue de Jesus, por Jesus, que não possa tirar de nós as enfermidades que foram ocasionadas, que foram trazidas por demônios ou até mesmo pelo diabo nas nossas vidas. Ok? Então,
Qual é o remédio para doenças ocasionadas pelo diabo? Libertação. Ok? Então, nós temos aí. Se você tiver alguma pergunta, vai anotando e depois você me envia. Depois a gente conversa, eu vou ligar os áudios de vocês. Tá bom? Mas nós temos aí a terceira causa. Só repetindo aqui, para ser bem didático, a primeira causa de enfermidade é o pecado e o remédio para isso é a confissão. Vocês lembram? Segunda causa de enfermidade é Deus. Qual é o remédio para isso? Nenhum. É dele. Então é para glorificar ele. Então ele vai fazer cessar e é tudo para glorificar ele e para não fazer você se desviar. Show? Qual é a terceira causa de enfermidade? É as forças demoníacas. É o diabo. Como é que eu faço para ser curado disso? Simples. Libertação, sangue de Jesus, oração, quebra de pacto. Né? É muito importante falar isso. Quebra de pacto. Eu tenho um pacto do ocultismo, eu sacrifiquei, eu fiz um voto, eu não sei. Quebra isso aí. Ah, eu fui benzida, quebra. Sendo liberta, você não dá mais brecha para o inimigo entrar. Vejam bem, eu não estou falando aqui que benzida, né, é algo ruim e tudo mais, não. Benzer, a gente pensa como dar uma bênção. Mas tem também essas bênçãos para o mal, né, que não são bênçãos, são maldições, que você herda justamente nesses pactos ocultos, né, de ocultismo. Ok? Então, nós já vimos 3 causas de doença. Vamos ver agora a nossa quarta causa de doença, que é forças naturais. Forças naturais. Forças naturais é a quarta causa de enfermidades. Tá bom? Se você quiser colocar a referência lá na causa de doença ocasionada pelo diabo, você pode colocar a referência de Lucas, tá? Anota aí. Lucas 13, 10 ao 17. Lucas 13, 10 ao 17. Lucas 13, 10 ao 17. E para essa nova causa de enfermidade, você vai colocar 1 Timóteo, agora, né? Essa que nós estamos vendo, que é ocasionada pelas forças naturais. Você vai colocar 1 Timóteo 5, 23. 1 Timóteo 5, 23. Amém? Beleza, vamos lá. Seguindo aqui. Bom, essa causa natural aí é a maioria das doenças, tá bom? A maioria das doenças, elas são ocasionadas por causas naturais. Você pegou um resfriado porque pegou chuva. Você tá com dor de cabeça porque não dormiu direito, não se alimentou direito. Ah, você tá com uma dor muscular porque você se exercitou muito. Ah, eu peguei uma gastrite porque não estava me alimentando direito. Tudo isso são forças naturais. As pessoas, elas desenvolvem e não tem nenhum argumento do diabo, não tem nenhum argumento de pecado, nem de Deus para ficar doente. Simplesmente ficou doente, tá? E se essa pessoa ficou doente por causa de uma força natural, por causa de um probleminha de ordem fisiológica mesmo, como é que eu devo curar? Vamos orar? Impor as mãos? Abençoar? Não, gente. Não é para orar, para abençoar, para impor as mãos, tá? A única coisa que você pode fazer, o único remédio, o único antídoto para doenças que foram ocasionadas por forças naturais é remédios farmacêuticos. Você vai ter que ir lá na farmácia. Você vai ter que comprar uma aspirina, uma dipirona, você vai ter que comprar alguma coisa para cessar a sua dor. Ah, tem que tomar um remédio para gastro aqui, que eu tô com problema, gastrointestinal. Show! É para isso que existem os remédios, ok? Para essas doenças justamente que são ocasionadas por forças naturais. Então, olha só. Você às vezes está com uma dor de cabeça e você diz bem assim, ora aqui, ora em mim, para poder eu ficar bom. Não, gente. Se a dor de cabeça é porque você não dormiu direito, você não se alimentou direito, você bateu sua cabeça, só tem um remédio para isso, farmacêutico. Ponto. Não precisa orar. Não é para impor as mãos. É só para você tomar um remédio, tá? Quando é que eu imponho as mãos sobre uma doença ou enfermidade? Quando eu estou passando pelos processos anteriores, tá? Uma doença enviada
pelo diabo, uma doença que foi ocasionada pelo meu pecado, que eu me arrependi e tudo mais, né, que eu fiz aquele processo, aí sim, você pode impor as mãos tranquilo sobre a enfermidade. Mas se é de ordem farmacêutica, toma remédio. Ah, Cassia, mas eu não sei qual é o meu problema e tudo mais, porque eu já fui ao médico e não tem solução, não tem resolução desse problema. Então, amigo, ora. Taca o sangue de Jesus e aquilo que nós aprendemos. Repreende e diz, ó, enfermidade, sai fora. Dor de estômago, dor nas pernas, nas varizes, sai fora. Eu não aceito em nome de Jesus. Sabe, se você fizer isso, você também vai estar repreendendo a doença. Lembra, a palavra tem poder. Mas, se for uma doença, uma enfermidade ocasionada por forças naturais, uma gripinha que você pegou, cara, remédio, tá? Toma aí. Ah, eu tenho alergia, dermatite e tudo mais. Remédio. Não é oração, não é repreensão, libertação, não. É remédio, remédio natural, remédio farmacêutico. Você pode fazer sem nenhum problema, ok? Então vejam bem, nós vimos 4 causas de enfermidade, ok? A última que nós vimos agora, que é a respeito de forças naturais, ela é a que mais acomete o ser humano, tá bom? Ela é o número 1, digamos assim. Ah, Cássia, então eu tô doente é porque eu tô pecando? Não, a maioria das causas é forças naturais. Ah, eu acho que é o diabo que tá me tentando. Não, a maioria das causas é realmente, sabe, é realmente as forças naturais. Digamos assim, se a gente for fazer uma estatística, né? Vamos fazer uma estatística breve aqui. Vamos imaginar que 80% das doenças são forças naturais. Ok? Vamos imaginar que 10% é pecado. E vamos imaginar que 5% é Deus e 5% é demônio. É o diabo. Show? Mas a maioria, você tem que tomar um remédio mesmo, né? Inclusive para Covid-19. Que não é uma doença, né? Não é uma doença que foi enviada pelo diabo. E também não é uma doença que foi enviada por Deus. É algo que o ser humano adquiriu. Tanto é que eles estão até hoje indo atrás da cura, né? E é assim que eles encontrarem a cura, nós vamos estar tomando a medicação e vamos estar ficando curados. Pronto. X, acabou, fechou, certo? Então isso também é uma doença ocasionada por forças naturais. Nada de demônio, nada de Deus, nem de pecado. A pessoa, os velhinhos, os novinhos, todo mundo que tá morrendo, tudo tá em pecado. Pode até ser, mas a causa principal é as causas naturais. Show? O homem tá mexendo com o que não é pra mexer. Aí o homem acaba adquirindo problemas, né? Tá, mas vamos pensar assim, ó. Agora, né? Se a gente for pensar. Eu fui curada. A pessoa recebeu uma cura, foi pro culto, recebeu uma cura de um problema que ela tinha na barriga. Ela não poderia engravidar. Ela era estéril. E de repente ela recebeu a cura. Ela foi pro culto e tudo mais. E ela entendeu que ela estava curada naquele momento. Agora a pergunta é: como se manter curado? Há um ponto que a gente tem que se pensar. Quando a cura ela é feita no ato espiritual e é sensível no meu corpo, ela pode ser quebrada se eu não vigiar. Como assim? Se eu fui curado de um câncer, se eu fui curado de uma esterilidade e eu começar a duvidar da cura, então pode ser que eu deixe de estar curada. Vamos analisar aqui, porque eu não sei se vocês estão entendendo direitinho. Vamos pensar na mulher do fluxo de sangue. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher lá, ela tava 12 anos sofrendo, gente. 12 anos não é 12 dias, não é 12 horas que a gente passa às vezes com cólica, não. É 12 anos, cara. E ela já tinha ido pra todos os médicos e ninguém tinha dado jeito no fluxo de sangue dela lá. E ela foi até Jesus, ó, tocou a orla das vestes de Jesus. E dele saiu o poder. Se saiu o poder, então ela foi curada. Pode ser que essa mulher
depois, nos outros anos que ela foi viver, ela começou a sentir uma dorzinha. Se ela, nesse momento que ela começou a sentir essa dorzinha, ela não repreendeu, ela não tomou posse, ela pode voltar a sentir os sintomas de novo. E ela pode anular a cura que era certa. Você consegue entender? A cura que era certa pode ser tirada se nós rejeitarmos um processo chamado fé. O processo chamado fé. Tudo bem? Então, como é que eu faço para manter a minha cura divina? É fé. Para continuar bem, fé. Eu fui curada de uma dor de cabeça terrível e tudo mais. Deus, eu orei na minha cabeça e tal. Não era remédio, era um probleminha que eu tinha ali, sabe? De pacto demoníaco e tal. E aí eu fui curada, eu fui liberta. Mas você pode voltar a sentir se você perder a sua fé. Então mantenha a sua fé. Amém? Em nome de Jesus. Abra aí, em nome de Jesus, a sua Bíblia. Você que pode. Em Romanos. Logo depois de Atos, nós estávamos abertos em Atos. Abra aí. Em Romanos 10, 8. Eu acho que é isso, Romanos 10, 8. Essa versão não tá muito legal não, mas eu acho que a sua versão deve estar melhor. Diz bem assim: a mensagem, o que Moisés disse é isso. A mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Então isso responde justamente a pergunta que eu estava fazendo agora há pouco. Como devemos manter a nossa cura? Simples. Tendo fé. Ok? Tendo fé. Principalmente se a causa da enfermidade é Deus, o diabo, pecado. Se a causa da enfermidade é física, no sentido de causas naturais, então o remédio resolve. Mas o remédio não resolveu. Então o que não é possível ao homem é possível a Deus. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Então aí entra a fé. Por isso que eu falo, a boa parte das enfermidades elas são curadas mediante a nossa fé. Amém? Beleza? Então é isso aí. A aula de hoje, que foi sobre Em Cristo Somos Curados, falou sobre causas de enfermidade.